Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para levar até você o Motivação em Cristo. Motivação em Cristo. Por que esse nome? Motivação em Cristo, né? E o que motiva a gente estar aqui? Estou aqui na minha casa, aqui na minha residência, né? Fazendo essa live. E estou aqui lá de fora, e o que me motiva a estar aqui é olhar esses céus bonitos, né? Maravilhoso, né? A natureza, isso motiva a gente continuar servindo ao Senhor, tá bom? Mas eu quero deixar uma palavra para você que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Evangelho de Cristo segundo escreveu João, no capítulo 6. Você tem uma Bíblia aí? Você tem uma Bíblia aí na sua casa? Ou até mesmo no celular, você já baixou aí a Bíblia? Então, no capítulo 6 de João e versículo 68, preste atenção, olha só. Capítulo 6, Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no versículo 68 diz assim, olha, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sabe por que Pedro respondeu para Jesus, só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para quem iremos? Iremos para quem? Porque Jesus deu a chance deles ir embora. Olha só o que diz aqui no versículo 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Ou seja, Jesus estava ali, queridos, trazendo um sermão naquele dia, e havia ali não só os 12 discípulos, estava ali os 70 discípulos juntamente com os 12. Então tinha ali muitos discípulos, tinha ali pelo menos 82 discípulos, né? Os 70 mais os 12. Então, a maioria deles vazou dali. Foi embora. E aí, Jesus olha para os 12 que ficou. Os demais acharam o sermão de Jesus, e você pode ver isso na íntegra, você pode ver isso, toda essa passagem, no capítulo 6, né? E a partir do capítulo 6 em diante, do capítulo 6, versículo 1 em diante, você vai ver toda essa passagem de Jesus Cristo. E a partir do verso 60, se você ler o verso 60, eu vou ler para você, eu vou ajudar você. Capítulo 6, versículo 60 a seguir, olha. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Olha só, querido, olha só o que os discípulos disseram. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, foi que Jesus, então, falou para os 12, vocês querem ir com eles também? É porque eles vazaram. Eles não suportaram, amado, eles não suportaram aquele sermão de Jesus. Quer dizer, eles tinham que estar ali sendo motivados para continuar com Cristo, não é verdade? Eu quero dizer para vocês que muitas pessoas são motivadas, por exemplo, neste momento, agora, neste exato momento, tem pessoas que estão ouvindo, vendo e ouvindo esta palavra e estão sendo motivadas a continuar com Cristo. Mas você acha que todos são assim? Ao mesmo tempo que você está sendo motivado, tem pessoas sendo desmotivadas. Tem pessoas que às vezes vai na igreja e eles ouvem uma palavra e dizem, essa palavra é muito pesada. Eles acham a palavra pesada e eles vazam, eles vão embora. Eles saem. Se Jesus passou por essa experiência de pessoas sair do meio do sermão de Jesus e ir embora, se Jesus teve esse desprazer com alguns dos seus discípulos, não eram outras pessoas não, eram discípulos de Jesus. A palavra mostra para mim e para você nesse dia aqui, que eram discípulos de Jesus. A partir do capítulo 6, versículo 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, não eram pessoas diferentes, não eram pessoas da cúpula de Jesus, eram pessoas da cúpula de Jesus, eram discípulos de Jesus que acharam o sermão de Jesus pesado e foram embora.
deixaram Jesus ali a ver navios. E Jesus olha para os 12, Jesus também ficou decepcionado. Você acha que Jesus não ficou decepcionado? Eu percebo ali que a decepção de Jesus foi tão grande, amados, que ele olha para os 12, aqui no versículo 67, vou repetir para você, ele olha para os 12 que ficou ali, e Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Quer dizer, a decepção de Jesus foi tão assim, desagradável com aqueles discípulos, que ele olha para os 12 e dá a chance também deles acompanhar os demais. Vocês também não querem ir? Pode ir. Aí alguém mais ousado, no caso Pedro, né, Simão Pedro, no versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E no versículo 69, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Glória a Deus, amados. Você é... De qual grupo você pertence? Do grupo dos que vão embora? Do grupo dos que saem da igreja dizendo que o sermão está pesado demais? A palavra de Deus tem motivado você ou tem desmotivado você? Porque a palavra de Deus, meu querido, o evangelho vivo de Jesus, é para motivar a gente. Mas tem pessoas que elas se sentem desmotivadas. Tem pessoas que elas vão na igreja e ficam um tempo e elas querem ouvir só aquilo que exalta o seu ego. Elas querem ouvir só aquilo que elas querem ouvir. São pessoas que querem ouvir um evangelho da conveniência. O que é um evangelho da conveniência? Só ouço aquilo que me convém. Mas o evangelho de Cristo é aquele evangelho para transformar a nossa vida. E o evangelho de Jesus, querido, ele não é só uma palavrinha doce, às vezes é uma palavra forte. E a palavra que Jesus estava trazendo naqueles dias ali, não era uma palavra assim tão pesada. Jesus estava falando que ele era o pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu, e quem comer da minha carne, quem comer de mim, nunca morrerá, mas terá vida. A minha palavra é vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí Jesus cita os antepassados deles. Jesus falando assim, os seus pais no passado, ou seja, os seus antepassados comeram do pão do deserto, ou seja, do maná do deserto, e morreram. Mas vocês que estão aqui, diferente dos seus antepassados, comerem de mim, eu sou o pão vivo. Eu sou o maná vivo que desceu do céu. E eles acharam esse sermão pesado demais. E vazaram dali. Foram embora dali. Querido, de qual grupo nós pertencemos? Do grupo dos que ficam ouvindo o sermão de Jesus? Ou será que nós somos daquele grupo que acha pesado o sermão de Cristo e também vamos embora? Você quer pertencer ao grupo dos 70 que foram embora? Ou você quer pertencer ao grupo dos 12 que ficaram? Então, nós é que decidimos. Você está sendo motivado nesta manhã, ou nessa tarde, nessa noite, depende do horário que você está vendo essa live. Então, meu querido e minha querida, o Evangelho de Jesus Cristo é para motivar. Por isso a live Motivação em Cristo, e por isso também o programa com nosso irmão André Luiz, de segunda a sexta-feira, na Rádio Cidade Quadrangular, às 11 horas da manhã, pelo horário do Mato Grosso do Sul. Essa live Motivação em Cristo é o nosso irmão André que faz. Hoje estou aqui, a pedido dele, estou aqui transmitindo para você essa live Motivação em Cristo. Tá bom, querido? Então a palavra de Deus é para motivar você a continuar seguindo a Jesus e não desmotivar. E você não pode deixar também pessoas desmotivar você. Porque tem aqueles que são da motivação, que está motivando você, trazendo uma palavra de fé, trazendo uma palavra de ânimo, levando você para a igreja, mas tem aqueles também usados por Satanás que quer tirar você da igreja, que quer desmotivar você. Você sabia que, eu vou contar rapidamente aqui sobre Jó. Jó foi um servo de Deus e você pode ler isso no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a seguir.
Você vai descobrir ali no capítulo 1 do livro de Jó, que Jó era um cara que ele era poderoso, ele era riquíssimo. A Bíblia diz que Jó era o mais rico do Oriente. Perceba que a Bíblia não está dizendo que ele era um dos mais ricos. A Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente, mas ele era um cara que era temente a Deus, era um cara que tinha o temor de Deus, era fiel a Deus. Desculpa aí. Ele se desviava do mal. Então, Jó tinha todas essas qualidades. Jó era aquele cara que, sabe, a riqueza dele não desmotivava ele a servir a Deus. Ele ser o mais rico do Oriente não tirava a motivação dele. Pelo contrário, aí é que ele tinha mais motivação para servir a Deus. Olha que ele era um cara riquíssimo, a palavra de Deus diz, está aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro. Primeiro ponto aqui, era íntegro. Segundo, era justo. Terceiro, temia Deus. Quarto, ele se desviava do mal, ou seja, evitava o mal. E a Bíblia diz que esse cara tinha tudo isso. De repente, esse mesmo Jó, ele perde tudo. Da noite para o dia, ele perde 10 filhos. Se ele perdesse um filho, tudo bem, ainda ficaria 9. Mas ele perdeu os 10 num dia só. Já tinha perdido a riqueza. Roubaram a riqueza dele. O cara ficou da noite para o dia, o cara que era mais rico do Oriente. Da noite para o dia, no dia seguinte, era o mais pobre do Oriente. Perde os 10 filhos. E além dele ficar pobre, sem os seus filhos, por fim ele fica leproso, da cabeça ao pé. Fica sem saúde, perde a saúde. Mas ele continuava motivado em servir o Deus de Israel. Esse programa Motivação em Cristo, meu querido, é para motivar a sua fé. É para motivar você a continuar servindo a Deus, independente das circunstâncias que acontecerem. Independente das situações. É a nossa fé que nos motiva a continuar crendo e servindo a Jesus. Então você não pode ser desmotivado porque perdeu o emprego. Você não pode ser desmotivado porque a sua esposa foi embora, teu marido foi embora, teu filho saiu de casa, teu filho está nas drogas, teu marido não quer saber mais de igreja. Você não pode ser desmotivado por isso. E você também não pode abandonar a sua família, teu esposo, tua esposa, teus filhos, porque eles não querem ir na igreja. Continue indo você. Eles não querem, tudo bem, você não pode obrigar. Mas eles também não podem obrigar você a não continuar sendo motivado a servir ao Senhor. Cada um tem que respeitar o espaço do outro. Eu não quero Jesus, então eu vou respeitar aquele que quer. E de repente esse que não quer Jesus é exatamente alguém da sua família, da sua casa. Mas e daí? Você vai ser desmotivado por causa disso? Você acha que Jesus foi desmotivado ali, né, nessa passagem que acabei de falar para você, de João capítulo 6, versículo 60 em diante? A maioria dos discípulos foram, em vez de serem motivados pelo que Jesus estava falando, eles acharam aquele sermão de Jesus muito pesado para eles, e na hora eles se desmotivaram e foram embora. Mas ficou 12 ali do lado que continuaram sendo motivados pela palavra, apesar de Jesus ter dado a chance para eles irem embora. Apesar de Jesus ter dito assim para eles, olha, vocês querem ir com eles também? Querem ir embora? Não tem problema. O que Jesus estava querendo dizer isso quando ele deu chance para os 12 ir embora? Ele estava querendo dizer o seguinte, eu levanto outros 12, eu levanto outros 70. Então é assim, meu querido, enquanto uns são desmotivados pelo próprio Evangelho de Cristo, outros são motivados porque tiveram a revelação do Espírito Santo de Deus e da palavra em dizer, Senhor, eu vou continuar te servindo, eu não vou te abandonar, eu não vou abandonar a tua igreja. Por quê? Porque eu recebi a revelação da palavra, que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Querido, com essa palavra eu quero motivar você. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. E que bom estar gravando aqui, ó, nesse
debaixo desse teto, desse céu maravilhoso, que você ouve os pássaros cantando, né? Os pássaros louvando a Deus. Querida, eu quero agora fazer uma oração por você, tá bom? Eu quero orar pela sua vida, quero aqui agradecer o André Luiz, porque ele, né, pediu para que a gente fizesse essa live, Motivação em Cristo. Ele que está acostumado, você deve já ter assistido a live dele aí, todos os dias. E a pedido dele a gente está aqui fazendo essa live, Motivação em Cristo. Mas continue nos ouvindo pela Rádio Cidade Quadrangular, o André Luiz com o programa Motivação em Cristo, às 11 horas da manhã, horário do Mato Grosso do Sul. E também a live Motivação em Cristo, que você pode assistir aí no YouTube, nas redes sociais. Deus abençoe você, querido, e até uma próxima oportunidade, mas eu quero orar por você. Amém? Vamos falar com Deus? Grande Deus e amado Pai, neste momento, meu Senhor, eu te agradeço por este momento. Eu te louvo, meu Deus, por essa live Motivação em Cristo. E que a tua palavra, meu Senhor, continue nos motivando. Que não sejamos como aqueles discípulos que eram a maioria que foram embora, porque acharam a tua palavra pesada para eles. Que essa pessoa, meu Pai, que está em alguma igreja, no Brasil e no mundo, não venha ser como aqueles discípulos e achar que o teu evangelho é pesado. Achar que a tua palavra é pesada. Porque o teu evangelho, na verdade, ele confronta a gente. Mas confronta a gente para mudar a nossa história. O teu evangelho, ele vai contramão da nossa vontade. Mas porque o teu evangelho quer nos salvar, quer nos abençoar. Então eu oro por esse ouvinte, eu oro por essa pessoa, meu Pai, que está vendo essa live, que ela se sinta motivada. Tudo aquilo que prende você, tudo aquilo que tem amarrado você, tudo aquilo que tem impedido você sair de casa e procurar uma igreja de Deus, tudo aquilo que te amarra na sua casa, eu repreendo este mal. Esse espírito maligno que tem amarrado você na sua casa, que tem desmotivado você e que tem usado pessoas para desmotivar você, pois eu repreendo esse espírito maligno. Esse pensamento maligno sai da sua mente, sai do teu coração, sai da sua vida agora. Eu te abençoo a tua casa, a tua família, desde o alto da tua cabeça à planta do teu pé. E que você seja motivado pelo evangelho, pela palavra viva de Cristo, pela palavra viva de Deus, você seja motivado a continuar servindo ao Senhor, mesmo que o sermão às vezes confronte a gente, mesmo que o evangelho às vezes venha na contramão da nossa vontade, mas que nós sejamos motivados a continuar te servindo, em nome de Jesus, e não acompanhar os desmotivados, e ficar com aqueles que são motivados e continuarmos pregando o teu evangelho e ganhando as almas para Jesus. Assim eu abençoo você. Se você está doente, receba cura. Se você precisa de libertação, receba libertação agora, em qualquer área da sua vida. Sejam abençoados, do alto da tua cabeça, à planta do teu pé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e viva Cristo!